Para quem não conhece, a Thaís, ela é psicóloga, ela atua na área, né, Thaís? Ela é membro da comunidade Itaquera, da célula do Douglas e da Adriana, tem, né, nos abençoado muito. No começo do ano, ela fez uma oficina junto com a Paula, um workshop no trabalho com mulheres, que foi sucesso, né? Foi sucesso absoluto. Então, nós convidamos ela aqui para nós tratarmos um assunto hoje um pouco mais técnico, né? Nós pregamos a palavra, trabalhamos com a palavra, cremos na palavra, mas nós queremos dar também para vocês aqui um ponto de vista técnico sobre o assunto proposto, que é como lidar com as perdas, ok? Thaís, pode se apresentar, fala um pouco de você, do seu dia a dia, fica à vontade, Thaís. Então, vamos lá. Eu sou Thaís, eu sou psicóloga, eu atendo numa abordagem comportamental, né? Que vai trabalhar o quê? O pensamento, o sentimento e como eu externalizo isso. Então, assim, como que o meu pensamento, como as minhas emoções, aquilo que eu sinto, vem em forma de comportamento. Por que que eu me comporto dessa maneira? Então, a abordagem, ela é basicamente isso. Atuo no consultório, na psicologia clínica, já fiz um percurso na psicologia social, mas atualmente eu estou na clínica. E agradeço o convite de vocês, estou morrendo de saudade. Já vi que tem vários pacientes aqui acompanhando a live, que legal. Que legal, que legal. Thaís, eu quero já jogar a bola para cima aqui para você falar. Nós estamos aqui para ouvir você hoje, tá? E dentro do tema proposto, né? Eu vou te fazer uma pergunta para abrir esse momento que nós vamos ter aqui. Perda. O que é perda? Quando a gente pensa assim, em trabalhar, né, como lidar com a perda, eu preciso primeiro entender o que é perda. Sim. A perda é algo que eu deixei de ter, né? Em algum momento. É algo que eu já não tenho mais. Então, eu deixei de ter. Pode ser um trabalho, pode ser um ente querido, pode ser um casamento, um objeto no qual eu gosto muito e eu perdi. Então, assim, quando eu falo de perda, não está só relacionado à morte. Assim também a questão do luto, né? Que eu acho que é o que a gente vai falar aqui hoje também. Isso. Esse tema esse tema é um tema aberto para qualquer fase que o ser humano esteja vivendo, né? Mas como nós estamos vivendo algo realmente atípico, fora de um contexto, fora do normal, muitas pessoas, mas muitas, lidaram com diversos tipos de perda, né? Seja perdas materiais ou perdas de pessoas, né? Então, é muito interessante você expor isso aqui pra gente. E a Fabiana tem uma pergunta para fazer, Fabiana. E dentro disso, né, porque a gente tem vivido um tempo onde tem ficado muito evidente perda na nossa vida, né? Porque desde a perda da nossa liberdade de ir e vir, né? Porque hoje está restrito isso a nós. Até lugares que a gente gostava de ir, um exemplo, um shopping hoje, né? A gente acaba, mesmo estando aberto o shopping, ter estendido o horário, mas você, se precisar, vai lá e vai pensar que vai rápido, né? Então, a nossa rotina mudou, a gente perdeu essas questões de liberdade, de nos locomovermos, de irmos para onde nós queremos, estarmos com quem nós queremos, né, no tempo que nós queremos. E, assim, a sociedade, ela tem nos ensinado a lidar com perda, né? Ela ensina, ela nos prepara isso. Ela nos preparou para esse momento? Se a gente for pensar, Fabi, assim, pouco se fala sobre perda, né? Até a criança mesmo. Vamos pensar na infância. Quando morre alguém ou quando a criança quebra alguma coisa, a gente tem a mania, nos ensinaram, né? Nos passaram isso e a gente pratica isso muito bem, de tentar disfarçar a perda e de não vivenciar esse período de perda. Na pandemia também não é diferente, né? Nesse momento que nós estamos vivendo.
Foi trágico, né? Aconteceu a pandemia ela está aí, e a sociedade, ela cobra que nós demonstremos uma reação. Então, assim, reaja. Só que não ensinaram pra gente como reagir. Então, tudo muito novo. Tudo que a gente está vivendo hoje é muito novo. A sociedade, ela não dá apoio. Se a gente pensar, assim, vou dar 2 exemplos, tá? Vamos pensar na pessoa que perdeu o trabalho. Você chega para o Leandro hoje, você fala assim, ó, Leandro, perdi meu trabalho, fui demitido, e você está super chateada com isso. Ele, na condição de ser marido, e já acostumado, né, a vivenciar a perda dessa forma, que a gente está acostumado, ele olha para você e fala assim, fica tranquila, fica calma, amanhã você consegue um outro, vida que segue, né, e tá tudo bem. É natural falar isso. Mas para quem perdeu, existe uma dor, existe um sentimento, existe um pensamento, uma emoção que está ali, ele precisa vivenciar. Né? A gente cobra uma reação, a gente joga na pessoa essa responsabilidade de reagir e muitas vezes a gente não respeita. A sociedade, às vezes, ela não respeita esse momento. Outro exemplo, né? A gente costuma muito dizer, amanhã é um novo dia. E, de fato, amanhã é um novo dia. Mas quem vivencia a perda, quem está em um momento de perda, o amanhã, ele traz a questão, ele remete a questão do início de uma vida sem aquilo. Então, assim, é o que você falou. É o início da minha vida sem poder ir e vir ao shopping. O amanhã é o início da minha vida sem a minha rotina de ir para o trabalho todos os dias. É o início da minha vida sem a presença daquela pessoa que eu tanto amava. Ou que eu estava acostumada a conviver. Então, no luto, né, no processo de luto, no processo de perda, na elaboração dessa perda, o amanhã, ele traz isso. E a gente precisa entender exatamente o que a gente está vivendo e dar espaço para os sentimentos, para as emoções, para que a gente consiga elaborar de uma forma satisfatória. E que nem você falou, né? Deu exemplo, eu perdendo o meu emprego, chegando para o meu esposo e compartilhando isso com ele. E no lugar dele, né? Porque é automático falar isso, né? Não, vai dar tudo certo, amanhã é outro dia, né? Mas assim, como ele, a forma certa dele reagir nessa situação? Sendo que eu estou vivenciando aquele luto da perda e ele, qual seria a forma correta de ele me ajudar nesse sentido da perda e do luto? O mais indicado, assim, né, para as pessoas que estão vivenciando isso, acolha a pessoa, né? Esteja presente nesse período, mas entenda que é um período que ela precisa viver isso. Então, assim, ela vai vivenciar a tristeza, ela vai vivenciar a raiva, talvez, a angústia. É um período. Então, assim, o papel da família, o papel da esposa, dos amigos, né, da igreja, enfim, do social, né, seria estar presente, mostrar para essa pessoa que ela não está sozinha. Mas lembrando que esse período de luto é um período pessoal, intransferível. A pessoa que perdeu, ela vai ter que vivenciar isso. E não dá para transferir para o outro. Não dá para compartilhar, né? Olha, eu estou vivendo luto, eu perdi meu trabalho, eu perdi a minha rotina. E aí eu quero transferir para o Renato, que é o meu esposo. Não dá para fazer isso. Eu vivo, o luto, ele é intransferível. Ele é totalmente pessoal. E a família, ela deve acolher, estar presente, respeitando o espaço. Eu não sei se você já respondeu isso, mas você entrou no assunto do luto, né? E é uma intenção falar do luto também aqui hoje. E eu ouvi comentários aqui na timeline falando sobre luto. Como, Thaís, do ponto de vista científico, né, do ponto de vista da sua área, como entender o luto? O tempo que começa no dia que ocorreu a perda. É comum que a gente pense, Leandro, que o luto, ele é só para quem perdeu uma pessoa, né? A gente escuta muito falar do luto na perda de pessoas. Mas o
luto, ele remete ao período que você perdeu. Então, assim, a partir do momento que eu perdi, como é que vai ser a minha vida? Como é que eu vou elaborar isso? Ele tem 5 fases, que não necessariamente você vai vivenciar essas 5 fases. Talvez você não vivencie, né? Tem pessoas que vivenciam 1, 2 fases e ok, elaborou e tá tudo certo. Quais são essas fases? A primeira fase é a negação. A pessoa não aceita que perdeu, ela não aceita que aconteceu com ela e ela nega aquele assunto de todas as formas. A segunda fase é a fase da raiva. Ela se revolta com toda essa situação. Por que comigo? Por que aconteceu comigo? Então, assim, muitas pessoas tiveram conflito com a questão do casamento, né? Por ser um sonho. Por que foi acontecer justamente comigo, né? Justamente na minha vez, justamente no meu ano. E aí a gente passa por essa raiva, por esse sentimento, esse conflito interno, que é natural. Passado a fase da raiva, eu posso entrar numa questão de barganha. O que é a fase da barganha? É a fase que, para quem tem a questão da fé, muitas vezes faz essa negociação com Deus, né? Poxa, Deus, me ajuda aí, né? Será que você não consegue dar uma forcinha e voltar tudo ser como antes, né? Meu casamento é em agosto, ainda dá tempo de acontecer o milagre. E existe essa barganha, que geralmente é no individual, a pessoa, ela com ela e Deus, né? Dificilmente as pessoas compartilham esse momento. Passado o momento da barganha, pode ter um estágio de depressão, que é o estágio que a pessoa ela entendeu que ela perdeu, que ela entendeu que não vai voltar a ser como antes, né? Que não tem negociação, houve uma perda. E aí ela se vê mais isolada, ela está naquele momento de entendimento. Tem pessoas que passam direto dessa fase e tá tudo certo. Outros vivenciam as 5 fases. Na psicologia a gente trabalha muito essas fases do luto. E é muito claro que os pacientes tragam isso. A última fase, que ao contrário do que muitos pensam, muitas pessoas pensam que a fase da aceitação, que é a última, é uma fase totalmente que a pessoa está feliz. Não significa que a pessoa está feliz, mas ela já entendeu que houve uma perda. Então, assim, pode ser que ela não fique feliz. Olha, eu fiquei feliz que na pandemia eu perdi o meu trabalho. Não, mas ela entendeu que aconteceu algo e que foi necessário e ela perdeu, enfim, ela elaborou isso e de uma maneira satisfatória ela segue a vivência dela. O luto, ele está presente no período da perda, né? Após a perda. Eu perdi, passo pelo momento do luto. Vamos imaginar, para a gente entender um pouquinho melhor, que o luto ele seja uma balança. De um lado eu tenho a dor, de outro lado eu tenho a vida. Certo? Certo. No início do luto, é muito comum que eu vivencie muito a dor. É muito comum que a dor ela me sequestre. É muito comum isso. Então, assim, toda a minha vivência, às vezes na minha casa, né? A questão da rotina, a questão de não poder sair, tudo isso ali no início, eu fico tanto conflito e essa dor ela tá tão presente que eu não consigo lidar bem com as outras questões. Passado o tempo, eu já consegui assimilar, eu já estou conseguindo trabalhar mais internamente isso. Dentro de mim, essas questões, a dor, ela passa a me visitar. Mas ela já não é algo que me incomoda como no início. Então, ela já não é mais aquela questão que eu acho que eu já falei aqui hoje. A questão do luto agudo, que é bem no início que eu me deparo com a questão. Né? No dia seguinte, pronto, estou em casa. E agora? Não tenho para onde ir, tenho que trabalhar, tenho que lidar com a rotina de casa, tenho que me lidar com trabalhos, enfim, home office, que é uma questão que muitas pessoas estão sofrendo aí. Então, assim, eu vou sentir saudade do meu trabalho, né? Essa dor que até então me incomodava tanto, ela vem como saudade. Ela já não vem mais como incômodo, como angústia. E é natural, ela só me visita. Aí eu entendo que eu já elaborei esse luto. Então, assim, ele é necessário. Existem estudos que falam, agora trazendo mais para a questão da morte, que o luto, ele pode durar, no adulto, em média 1 ano, mas pode ser que passe de 1 ano e chegue a 2.
E na criança, geralmente, que as crianças elas têm uma facilidade extraordinária de elaboração de 6 meses, podendo se estender também, não é uma regra, mas a gente espera que com 6 meses a criança ela já elabore. Então, assim, a questão, né, da quarentena para as crianças também. Os pais pensam que as crianças não sentem, e elas sentem muito, né? Muito. Não tem mais o ambiente delas, tá em casa o tempo inteiro, então assim, elas estão sentindo. Para elas, a gente espera que seja 6 meses aí, para essa elaboração, para ela entender o que está acontecendo. Ô, Thaís, você explicou o processo do luto, né? Eu vou fazer uma pergunta, depois eu vou ler um comentário que está aí, né, que fizeram aqui. Mas você falou o processo do luto. Existe também situações em que momentaneamente a pessoa se coloca forte, né? Ela encara aquilo até, entre aspas, com naturalidade, ela encara de uma maneira mais de cabeça erguida. Só que depois, no pós, a pessoa desaba. Como que a ciência explica isso, Thaís? Lembra que eu falei que o primeiro estágio é a negação? Uhum. A negação não necessariamente eu preciso externalizar ela. Entendi. Eu posso, de repente, né, existem relatos até de pessoas que se arrumam, que vão ao encontro da pessoa, né? Perdeu alguém, vai na casa e aí vai para abraçar a pessoa e opa, a pessoa já não está mais aqui. Então, assim, inconscientemente, eu posso negar aquilo dentro de mim. Uhum. Assim, o primeiro estágio é a negação. Entendi. E essas pessoas que passam isso, né? Tem gente que fala, eu não choro, né? Não chorei. E o fato de não ter chorado traz uma felicidade. Gente, nós precisamos sentir, são emoções. A tristeza, nós temos ferramentas para lidar com isso. É saudável chorar. Você pode chorar. Ô, Thaís, deixa eu só. A Fabiana quer falar algo, mas eu quero só ler aqui um comentário que está aqui na timeline. Nossa, a Silmara fez esse comentário. Com o luto, inicia a depressão e o uso da medicação. Como se livrar disso? Existe alguma resposta para isso, Thaís? Existe, que é a questão do luto patológico. Então, assim, a partir do momento que eu não consegui elaborar esse luto, a partir do momento que eu passei por tudo isso, né? Que eu passei aí 1 ano, tem pessoas que passou 1 ano, passou 2 anos e ainda não conseguiu lidar com essa perda, né? Ainda sente muito. O que eu faço? Primeira coisa, eu tenho que buscar auxílio médico. Então, eu vou procurar aí um auxílio psiquiátrico, dependendo dos sintomas que eu tenho. O luto patológico, ele pode desenvolver problemas como insônia, ele não fica só na depressão, né? É importante a gente pensar nisso. Eu posso desencadear um problema com insônia, eu posso ter problemas de alteração de humor, eu posso ter problemas também com ideações suicidas, então eu perco a minha vontade de viver, e aí eu começo, né? Eu quero encontrar a pessoa, eu não quero mais emprego nenhum, não quero trabalhar em lugar nenhum, ou eu não quero mais sair de casa, nada para mim tem sentido. Então, assim, eu posso ter alguns pensamentos dessa forma. Posso ter alucinações. Então, assim, posso desencadear uma ansiedade também. Tudo isso por falta de elaboração do luto. E também não é uma coisa que, assim, você não pode ter. Qualquer um de nós podemos ter. Nós somos humanos. E, Thaís, você falou a questão das crianças, né? Que talvez a gente ache que eles não estão sentindo tanto impacto, mas estão. Como uma mãe, um pai, ele pode ajudar a criança, ele pode detectar como essa criança está. Qual a dica que você dá no sentido das crianças? Eu tenho tentado trabalhar muito, Fabi, a questão da rotina, né? Porque é tudo muito novo. Então, assim, organizar essa rotina de uma maneira familiar. Porque nós mulheres, né, nós temos uma tendência, não é sempre, né? Que a gente quer definir tudo do nosso jeito. Mas não é sempre, não. É só de vez em quando. E assim, nós acabamos definindo, né? Como é que vai ser a dinâmica do lar. Só que nessa questão da pandemia, na questão do cenário que nós estamos vivendo hoje,
nós também temos a nossa vivência fora. Então, assim, muitas mulheres também têm o trabalho fora. Então, estão tendo que conciliar as crianças em casa, o marido em casa e o trabalho dela em casa. Então, assim, sentar a família de repente, né? Pensar na dinâmica dessa família. Já que eu estou em casa, o que eu posso fazer? Trazer essa criança, trazer o meu filho para perto de mim. Então, assim, o que você pode me ajudar, né? A criança, ela pode organizar um brinquedo, ela pode secar uma louça, dependendo da idade dela. Isso é uma forma também que ela se sinta útil. Porque imagine você, ela já não tem o ambiente dela, que seria a escola. E aí ela tá em casa, né, pirando, vendo você pirar, seu esposo pirar, e aí? Como é que fica? Né? A gente precisa entender também o mundo deles. Eles não elaboraram ainda esse luto. Eles ainda estão nesse processo de perda, de não ver os amiguinhos, de não ver a professora, de ter que lidar, né, com a tecnologia. Então, assim, é aula pelo celular, pelo computador, que é algo muito novo para eles. No ambiente de dormir, no ambiente de brincar, que também não é fácil separar. A gente vê isso no nosso home office, né? Se arrumar e ter que lidar com o trabalho dentro de casa. Para a criança também não é fácil. Então, assim, a dica que eu dou é que os pais compartilhem com a criança essa vivência familiar. Chame, pense, de repente, até aquele aspecto super nano, criar uma cartolina, um quadro colorido, colocar lá, olha, você pode fazer isso, tá hora de... E separar um momento para estar com essa criança. Separar um momento para estar com ele e um momento de... Deu uma travadinha, você tá ouvindo? Oi? Deu uma travadinha, mas já voltou já. E assim, e separar um momento para estar com essa criança também, para que ela entenda, né, que mudou, mas que assim, ela ainda pode existir. Não é tudo imposto. Porque é o que a sociedade faz, a sociedade ela impõe, né? Reaja. A gente não pode fazer isso com os nossos filhos. Chame eles para compartilhar. Faça com que o seu filho, a sua filha, faça parte da sua rotina familiar. Que eles criem junto com você. E você até falou da questão, né, que tipo, a criança está em casa com aula online, né, com a ausência dos amiguinhos, da professora, o pai e a mãe também estão com seu trabalho em casa, home office, e aí eles acabaram perdendo o tempo deles, sabe? Aquele tempo que tinha, às vezes, sozinho, e aí isso acaba endoidando, né? Porque a pessoa, às vezes, precisa desse tempo. E como fazer para não ficar doido por essa perda de, às vezes, da privacidade? Porque está vivendo essa realidade, é muitas exigências, né? Porque é dentro de casa a exigência do cuidado com o filho, a exigência da atenção no trabalho, e às vezes quer ter aquele momento ali sozinho, não consegue, e aí como lidar com isso, como não endoidar, né? Porque algumas pessoas eu já conversei e todo dia eu fico falando, não endoidece, sabe? Sim, natural. Como fazer, Thaís? Assim, a primeira coisa, né, que a gente tem que pensar é novo. Ninguém ensinou pra gente, não veio com manual. Ninguém falou, olha, na pandemia, reajam dessa forma. Ajam dessa forma. Vocês, no capítulo 2, vai ensinar como viver um dia nublado. Ninguém passou isso pra gente, né? Então, assim, você tá tendo que lidar com isso e aprender aí na prática. Aceite o momento. Existem momentos que você não vai estar bem, você não vai dar conta de tudo. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Por isso que é importante a comunicação dentro de casa. E é importante, né, que a família esteja unida aí nesse momento. Para vivenciar esse período. É um período, né? Não vai ficar para sempre assim. Nós estamos vivendo um período. Então, assim, quando a gente sair disso, quando tudo isso passar, com certeza, né? Nós nos tornaremos pessoas muito mais fortes. Então, assim, o momento é aceite as dificuldades, aceite as limitações, separe um momento para você, separe um momento para você fazer algo que você gosta.
O home office, às vezes, ele acaba tomando muito do nosso tempo. A gente trabalha até mais do que se estivesse saindo de casa. Então, assim, cuidado com o seu tempo. Tenha cuidado com a sua vida. Separa um momento, de repente, para assistir um filme com seu esposo. Não é porque vocês estão juntos o tempo todo que é um tempo de qualidade. Às vezes eu estou junto com meu marido o dia todo e eu não tenho tempo de qualidade com ele. Então, assim, se atentem para isso. A ter conversas, diálogos, né? Momentos dos dois, momento do pai e do filho, momentos que vocês possam fazer. Até sugiro, assim, para algumas pessoas, né? Os pais façam coisas com seus filhos. Então, programas de homem, né? Hoje o café é por conta dos meninos. Tornem essa dinâmica divertida. Hoje a comida é por conta das meninas. Hoje os meninos que lavam a louça. E assim a gente sobrevive, a gente vive, né? Não é? Ô, Thaís, Oi? sabe o que eu queria que você cooperasse com todo mundo que está acompanhando a gente aqui? Algumas dicas que você, no seu ponto de vista, você julga que é importante, né? Do seu ponto de vista, dicas, não vou limitar 10, 8, 7, 6, não. Você vai falando aí, tem liberdade. Dicas que como lidar com a perda, ou até mesmo, perda que eu falo em todas as áreas, inclusive do luto também. Beleza. A primeira coisa, admita que você não é um super-herói. Você não é uma super-heroína, né? É muito fácil compartilhar as nossas alegrias, mas compartilhar as nossas tristezas e as nossas dificuldades ainda é muito difícil, né? Compartilhar assim com meu marido que eu não estou bem, às vezes não é legal. E isso precisa ser trabalhado. Então, assim, admita, compartilhe com as pessoas que você não está bem. A primeira coisa é o falar. Falar, ele é libertador. Fazendo isso, né, admitindo que você é ser humano, que você sente, que você chora, viva a sua tristeza, viva o seu período, viva o momento. Então, assim, é natural que você se sinta triste, angustiado, que tenha dias que você não saiba lidar com a rotina, que tenha dias que a vivência após a perda seja desconfortável. É muito natural. Travou. Eu acho que a Thaís travou. Travou? Thaís, você travou pra gente. Eu acho que alguma oscilação na internet. Você estava na segunda dica, você estava falando na segunda dica, se você puder falar ela novamente, acho que o pessoal perdeu uma parte, como nós perdemos também. Fala de novo, por favor. Vamos lá. Segunda dica que eu falo é assim, admitindo que eu sou humano, que eu sou passível de sentimentos e emoções, viva a tristeza, viva o momento, viva esse período. Assim, vão ter dias que você não vai conseguir, né, lidar com a rotina como antes, que você não vai ter tanta paciência com os seus filhos como antes, e você precisa olhar para dentro de você e falar, é o momento, eu preciso voltar para mim, né? Eu preciso me reencontrar. Todo processo de luto, todo processo de perda, ele oferece para nós a oportunidade de reconstrução. Após a perda, eu tenho essa possibilidade de reconstruir. Tá, perdi. E agora? O que eu vou fazer? Viva esse momento, né? Experiencie esse momento. Não queira pular ou burlar. Não queira ficar só na negação. Ah, não aconteceu nada. Não, aconteceu. As coisas mudaram. E hoje o cenário é outro. E tudo bem. O que a gente pode fazer? Chora, sente o que você tem que sentir e vamos ressignificar. A terceira coisa que muita gente faz, né, e que a gente acaba orientando para não fazer, é não tome medicações, né? Ai, poxa, dá um calmante para ele. Dá um calmante que passa. Não, gente, não vai passar. Não se automedicalize, né?
não se automedique. Vai passar, sim, mas você precisa viver. Não tome remédios, não tome calmantes, não tome remédios, seja eles qual for, tá? É importante viver. E o quarto, que não é menos importante, mas assim, que eu vou dizer para vocês que é muito interessante, é que a perda, ela traz essa possibilidade de recomeçar. Então, assim, vamos imaginar agora rapidinho, deixa eu ver se dá tempo. Que a gente está em uma caverna e que o processo de luto é exatamente isso. Eu perdi algo, né? Nós entramos aí na pandemia, pronto. E aí na pandemia nós entramos numa caverna, né? Muita gente está vivendo aí coisas que não gostariam de viver, está enfrentando situações no lares, né? Perdendo trabalhos, enfim, diversas situações. Essa caverna, nós não poderemos sair mais pela porta que nós entramos. Não dá mais para sair por essa porta. Nós precisamos achar uma outra saída, cavar uma outra saída. E é exatamente essa outra porta que possibilita essa reconstrução. Então, assim, a partir do momento que eu conseguir cavar, que eu conseguir achar essa outra porta, eu vou ter entendido o porquê, né? Vou ter vivenciado todo esse luto e aí sim eu consigo sair de uma outra maneira, de uma forma melhor. Não vai voltar a ser como antes, tenho certeza. Mas eu vou ter dado significado a tudo que eu vivi. E tá tudo bem. Legal. Ótimo. Essa pergunta que eu tenho marcado aqui, eu acho que você até respondeu ela. Num questionamento de alguém aqui na Silmara, inclusive no chat aqui. Mas eu quero que, se você puder entrar mais profundo nisso, eu agradeceria muito, que é quando esse processo de luto, perda, ele se torna patológico. Quando que se torna patológico? Quando eu não aceito, quando eu vivenciei talvez todas os sintomas, todas as 5 fases que eu já falei, ou não vivenciei as 5, mas vivenciei alguma das e não consegui elaborar, não consegui passar para frente e dar significado. E aí eu continuo naquela caverna, né? Quais são os sintomas emocionais que eu posso ter? Raiva, angústia, posso desencadear aí uma depressão, uma ansiedade, uma síndrome do pânico, né? Fisicamente falando, posso ter uma taquicardia, posso sentir palpitações, então assim, sinto que palpitar o coração o tempo inteiro, sou muito, não consigo sair de casa, não consigo mais me relacionar com as pessoas, tenho ideações suicidas, não consigo dormir à noite, troco o dia pela noite. Então, assim, percebi que eu não elaborei o luto, eu acabo somatizando. Então, toda essa vivência dentro da caverna, ela acaba se transformando em reações no meu corpo, tanto físicas como emocionais. E aí eu preciso buscar ajuda. Se eu não estou conseguindo lidar com isso sozinho, eu preciso procurar uma ajuda médica. Essa ajuda, ela só pode ser, por exemplo, uma ajuda, no caso desse que você citou, somente medicado ou somente com um psicólogo, por exemplo, dá-se para dar assistência e passar por cima disso? Boa pergunta. Muitas pessoas pensam que por ser psicólogo, né, ele sabe tudo, e não é bem assim, né? Na condição de psicólogos, nós escolhemos teorias, caminhos a seguir. E aí a gente vai se especializando nisso, nesse caminho, naquilo que a gente se identifica e que gosta de trabalhar, talvez, aí dentro do seu perfil. Hoje já existem psicólogos com especialização no luto. Então, são profissionais que trabalham a questão do luto, que estudam a questão do luto e que, com certeza, eles vão conseguir trabalhar com essa pessoa de uma forma mais eficaz. Tá? Então, assim, eu aconselho, se você vivenciou um processo de luto, se você não está conseguindo ter essa elaboração, se você não consegue elaborar e está difícil para você, você reconhece isso, procure uma ajuda psicológica de um profissional que tenha ênfase nesse assunto,
que com certeza ele vai te dar o maior respaldo. Pode procurar sim um tratamento só psicológico, respondendo, né, aí dentro da sua pergunta. Não precisa ser necessariamente um tratamento medicamentoso. Até porque alguns sintomas não envolvem, vão envolver mais emoções. Então, assim, só com a terapia, com a reorganização de pensamentos, de emoção e de comportamento, a gente consegue trabalhar com esse indivíduo sem que ele vá para uma medicação. Tudo Legal. isso sendo identificado no início, a pessoa ela reconhecendo lá a dica número 1, que ela é humana e que ela precisa se trabalhar, que ela precisa compartilhar isso com alguém, precisa de ajuda. Ô, Thaís, eu vou pegando carona na sua resposta. Fala uma coisa, tem, por exemplo, eu moro aqui na minha casa e eu passo uma situação de perda que é, por exemplo, minha esposa, eu reconheço como esposa que ela precisa de uma ajuda, mas ela acha que não. Uhum. Meu papel como marido, como que eu posso ajudar ela a procurar ajuda? Primeiro, conversa. Sem acusação, sem apontamentos, né? Por isso que eu disse que o relacionamento ele tem que estar muito ali coeso, muito unido, tem que ter muito respeito, porque é um momento muito delicado e lembrando que o luto ele é intransferível. Uhum. Então, assim, eu posso até perceber que ela precisa de ajuda porque eu convivo com ela, mas eu não consigo mencionar, né, dar dimensão ali para o tamanho do sentimento, para o tamanho da dor, para o que ela sente. Como é que eu vou fazer isso? Acolhendo ela, mostrando que eu tô aqui. E aí tentando entender um pouquinho de como ela se sente e sugerindo. Porque a ajuda, ela precisa aceitar. Mesmo eu reconhecendo. Talvez eu reconheça um mês de perda. Eu falo, nossa, o Renato, que é o meu esposo, ele precisa de ajuda. Né? Eu já identifiquei isso. Mas para o Renato, não. E eu preciso respeitar esse tempo dele. É o tempo que ele está na caverna lá, lembrando a caverna. Então, eu preciso deixar ele lá e mostrar para ele. Eu estou aqui, né? Eu estou disposta a te acolher dentro da sua necessidade. E a partir do momento que ele sinalizar que ele está pronto a buscar ajuda, aí sim. Aí eu seguro na mão dele e vamos procurar ajuda. Mas a dor, ela é intransferível. Não dá. Ótimo. Sua pergunta, né? E até assim, invertendo, né? Porque tem a pessoa que está passando pelo luto, né, de uma perda, e tem o outro que convive com ela. E às vezes, para aquele que convive com a pessoa que está passando por esse luto, por causa dessa perda, também é difícil. Porque acaba exigindo da pessoa paciência, né? Então, assim, eu queria que agora você desse dicas para pessoas que têm convivido com pessoas que têm passado por essa fase, por esse momento, né? Por essa dor. Porque muitas vezes a pessoa, ela não sabe reagir referente à perda e o luto do outro, né? Uhum. E é uma coisa que a gente não aprende, né? Como eu disse, não tem manual. Então, assim, para você que está vivendo com alguém que está em um momento de luto, que perdeu algo, que não está conseguindo lidar com a realidade hoje, né? O que você faz? Esteja presente. Não é no muito falar, às vezes. A gente confunde muito. A gente acha que falando a gente está ajudando, e às vezes não. Às vezes a pessoa ela precisa passar por esse período ouvindo. Ouvindo não, no silêncio dela. Se ouvindo, né, na verdade. Não é ouvindo o outro. Então, assim, não é no muito falar. Aconselho você a estar presente, não cobrar reações, não tentar colocar aquele paninho quente falando vai passar e tá tudo bem. Não tá tudo bem, até vai passar, mas a pessoa está sentindo. Então, assim, não é no muito falar. Acolha. Um processo como esse, a única coisa que eu posso fazer é acolher e respeitar o meu limite também. Porque eu tô impaciente, a pessoa ela não aceita, ela não quer ouvir. Então, o que eu faço? Muitas vezes eu me retiro. É o momento dele, é o momento dela. Eu também não estou bem.
Assim, respeitar os limites nesse período é fundamental. Você tem o seu, o Leandro tem o dele, eu tenho o meu, o Renato tem o dele, e tá tudo bem. Né? Às vezes um precisa ficar no quarto e outro na sala para dar mais certo. E é legal, vai dar certo. Respeita. Respeita o momento dessa pessoa, é fundamental. Ótimo. O tempo tá voando. Você acredita que nós só temos mais 10 minutos? A live, quando você fala assim, a live tem 1 hora, você fala, meu pai, quanto tempo? Mas quando você começa aqui a conversa, o bate-papo, o tempo vai embora. Você me pergunta, né, Não, já foram todas. Ela já respondeu, já. Né? Se alguém quiser dar lá. Agora, como nós temos 10 minutinhos, antes de eu passar para você fazer suas considerações finais, Thaís, eu queria perguntar se o pessoal que está acompanhando a gente aqui, que eu acho muito legal, quiser fazer uma pergunta, né, quiser perguntar algo para a Thaís, está aqui à disposição de vocês. Então, vocês têm aí alguns minutinhos para a gente trazer algum assunto aqui para a Thaís dentro do assunto perda, né? Perda, luto, perda. Esse é o nosso foco aqui hoje. Então, vai colocando aí e lembrando a todos que a semana que vem, na terça-feira, às 8h30, a Thaís está de novo com a gente aqui. Né, Thaís? Falando mais sobre assuntos relativos ao que nós temos vivido e também fora também do cotidiano da pandemia também, né? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma coisa para colocar? Colocaram aqui um comentário, né? Que a pessoa acha mais cansativa, a pessoa o tempo todo falando você tem que ser forte, existe momento que eu quero um abraço para me acolher e poder chorar, né? Porque às vezes a pessoa ali está passando por esse momento de perda e de luta, e todo mundo seja forte, mas ela só quer um abraço, né? Para poder chorar e estar acolhida. É o que eu disse, né? É o que a gente aprende, é cobrar a reação. A gente inteiro está pedindo a reação das pessoas. E muitas vezes as pessoas elas não sabem. Elas só querem um abraço, um olhar, um silêncio. Porque elas estão procurando, nesse período de perda, a porta para sair dessa caverna. Alguém tem alguma pergunta? Lembrando que essa live aqui vai estar no nosso canal do YouTube da CG Itaquera. O áudio dessa live vai estar disponível pela todas as plataformas de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, no perfil Leandro Menezes. Você coloca Leandro Menezes, vai estar o áudio também desse material riquíssimo que nós estamos tendo aqui essa noite. Ninguém tem nenhuma pergunta? Eu acho que apareceu uma aqui, ó. Como aceitar numa boa. Numa boa, Lembra lá da aceitação que eu disse? Não tem como aceitar numa boa, né? O que a gente pensa que o estágio 5 lá é a aceitação, que a pessoa vai aceitar e tá tudo bem. Não. Ela vai entender que aconteceu. Ela vai elaborar isso, mas não é numa boa. Ela apenas vai aprender a dar significado a essa nova vivência sem aquilo que foi perdido. Ótimo. A Adri colocou aqui, minha família está passando pelo luto. O que mais faz falta são os amigos perto. E é um momento tão complicado, né, Thaís? Porque realmente, né, os amigos e as pessoas próximas, elas nesse momento, elas acolhem, elas abraçam, né? E é um momento que ninguém pode estar perto. Fisicamente. Se a gente for pensar no luto, vamos pensar no luto. Quando a gente vivencia o luto agudo, que é os primeiros momentos do luto, né? Que é quando você perdeu mesmo, de fato. E aí você recebe várias mensagens, né? Várias pessoas falando, olha, tá tudo bem, né? Tô aqui, se precisar de alguma coisa, enfim. Você recebe toda aquela força. Mas as fases do luto mesmo, na pandemia ou não tem como compartilhar. É que hoje, o que intensificou mais, né? Foi que nós estamos num isolamento. Então, com a quarentena, nós não vemos as pessoas. Essa força pessoal, esse abraço, esse calor humano, nós não temos. Mas o luto, ele sempre foi e sempre vai ser intransferível.
por mais que tenham amigos perto. Eu acho que é até, pensando na questão da morte, é até uma das questões que a Covid ela traz aí pra gente, uma camada de dor maior. Ela acrescenta uma camada de dor maior no luto. Porque quando você pensa que um familiar seu morreu por Covid, você já pensa, eu não tive a oportunidade de me despedir, de dar um tchau, de olhar nos olhos. Isso dói muito. Mas essa fase de luto, ela sempre foi intransferível, sendo na Covid ou não. A única questão é essa preparação, se despedir, né? Talvez não tenha. Tem uma pergunta aqui. Tem um tempo médio de luto? Tem. É o que eu disse. Pode ser, em adultos, espera-se que vá de um ano até um ano, podendo passar para os 2 anos, tá? Mas geralmente é em média 1 ano. O adulto ele consegue elaborar e ele consegue sair da caverna. Na criança são 6 meses. 6 meses, é. Você falou logo no começo, é verdade. Mas é porque às vezes a pessoa chegou depois, a Elizabeth pode ter chegado depois, né? Então é bom falar e repetir. Thaís, como a gente não... Deixa eu ver se apareceu mais uma perguntinha aqui. Thaís, vamos lá. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, falasse o que você quer falar. Fica à vontade, tá? Você tem um tempo para falar conosco aqui. Tá. Então vamos lá, gente. Primeiro eu queria agradecer o convite, né? É uma honra falar com vocês. Muitas saudades. Sinto muita falta desse contato. Vi vários rostos, vi várias pessoas colocando aí comentários. Isso é muito legal, sentir esse carinho. E para você que está passando, assim como eu, por esse momento de perdas, né? Perda de rotina, perda muitas vezes de identidade, de trabalho, de pessoas queridas. Para você que está vivendo esse momento, admita que você é humano. Compartilhe o que você está sentindo. Não sofra sozinho. Esse momento ele vai passar, mas você precisa compartilhar com as pessoas. E assim, se abrir, né? Participar desse momento de uma forma humana. A gente não precisa viver com roupa de super-herói, de super-heroína o tempo todo. Porque não dá, chega uma hora que pesa, chega uma hora que incomoda essa postura, né? Esse sorriso no rosto o tempo todo. Então chore quando for necessário, entre no seu quarto, feche a porta, escute uma música da sua preferência, medite, né? Se você tem acesso à Bíblia, se você gosta de ler a Bíblia, leia um livro, converse com seu marido, faça uma chamada de vídeo se você convive, se você tem alguém na sua vida que está passando por isso. Mostre para essa pessoa que você está ali, mesmo que à distância. Você está presente nesse momento. Mesmo sendo intransferível, mesmo sendo pessoal esse luto. Você está ali, pronto para mandar um abraço virtual, para mandar um recado no Facebook, no Instagram, enfim. Para fazer um bolo e levar no portão, como muitas vezes eu já fiz e faço. Porque é importante esse carinho. É necessário que as pessoas elas se deem conta do quão preciosas elas são. E que o período de luto, ele é passageiro, ele vai passar. Pode durar 1 ano, pode durar 2, mas vai passar e você vai achar a porta ali da sua caverna, você vai dar significado a tudo que você viveu, a tudo que aconteceu, e a dor, ela já não vai te sequestrar mais. Lembra da balança do luto? Da dor e da vida? A dor, ela já não te sequestra mais, ela só te visita. E muitas vezes ela vai te visitar como saudade, como uma lembrança boa, uma recordação. E tá tudo bem. E é isso, gente. Thaís, muito obrigado pela sua cooperação aqui. Creio que a live é boa quando você não vê o tempo dela passar. E nós não vimos o tempo dela passar. Então, mas foi muito bom, você cooperou conosco. A Thaís, né, como eu falei no começo, ela é psicóloga, ela atua na área, né? Ela tem o perfil que ela está falando conosco aqui, é o perfil profissional dela, né, Thaís? Como que é o perfil mesmo? O nome que eu não me lembro de cabeça aqui? Psicologia Transforme-se. Psicologia Transforme-se, né? Isso. Sigam a Thaís.
ela tem muito conteúdo e ela tem cooperado muito na própria comunidade Itaquera conosco, não é? Nos workshops, nos trabalhos que nós temos feito. Vamos lançar um trabalho, inclusive lançamos um trabalho domingo, que a Thaís está envolvida, junto com a Paula, a Rafa, e o pessoalzinho que vai nos dar apoio, que é o Juntos, né? Thaís, você não quer falar em um minuto o que é o Juntos, pro pessoal? Tá aí. O Juntos é exatamente isso. É dar significado às nossas dores de uma forma conjunta. Então, assim, se você tem vivido algum momento da sua vida que tem apertado, que tem machucado, que não tá legal para você, e você sente a necessidade de compartilhar ou de ser acolhido, você nem precisa compartilhar, mas você quer ser acolhido, participa com a gente, né? Manda lá uma mensagem no WhatsApp da comunidade e com certeza você vai ser muito acolhido, muito bem-vindo no nosso grupo. É um grupo de acolhimento e escuta. Então, assim, a gente vai compartilhar a vivência. E com certeza isso vai gerar muita cura. Ótimo, eu estou até colocando o WhatsApp aqui, vou tentar fixar ele aqui. O pessoal, aqui ó, fixar comentário. Você que quer participar desse grupo nós estamos montando, mande uma mensagem para esse WhatsApp 20734720, que é o WhatsApp da comunidade Itaquera, e nós estamos fazendo, no momento, esse Juntos vai ser online, né, Thaís? Vai ser pelo Zoom, vai ser uma sala, vão ser salas do Zoom, não só uma sala, serão salas. Existe uma logística, um trabalho sendo feito. Então, mande sua mensagem, se eu quero participar do projeto Juntos, você vai receber um formulário de inscrição, você vai receber todas as coordenadas de como vai funcionar, e nós queremos servir você e, nesse momento, ajudar você com o que a nossa comunidade tem de melhor, né? Thaís, Paula, Rafa vão estar investindo o tempo delas em vocês, tá bom? Thaís, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, viu, Thaís? Muito bom estar aqui com você. Muito bom te ver, né, minha linda? Matar um pouco da saudade. Mas foi muito bom Obrigada, mesmo. Excelente tempo que nós tivemos aqui.